Bom dia, oitavo ano. E aí, galera? Hoje a gente vai falar aqui sobre as diferenças socioeconômicas entre os países. E como assim diferenças socioeconômicas? A gente vai comentar mais sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Tá, mas como que a gente pode começar essa discussão? É, Vocês já devem ter aprendido aí sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que vê aí a qualidade da saúde, educação, né, acesso a serviços básicos, alimentação de cada país do mundo. E aí nós temos países com maior e com menor IDH. Vamos por características. Por exemplo, vocês acham que Estados Unidos e Angola eles têm a mesma condição socioeconômica? Vocês acham que Estados Unidos, né, Alemanha, Itália e países aí como o Vietnã possuem, a sua população desfruta da mesma qualidade de vida? Então é sobre esses pontos que a gente vai começar a abordar. O primeiro ponto é taxa de escolaridade, né, ou seja, mais ou menos analfabetismo. Geralmente nos países desenvolvidos há um baixo nível há um baixo índice de analfabetismo, ou quase inexistente. Tem países em que isso é quase inexistente, ou seja, o acesso à população à educação básica, né? A conseguir ler, escrever, interpretar textos. Então, isso é avaliado. Países desenvolvidos sofrem menos com isso, né? O índice de escolaridade da população é maior. Outra coisa, elevada renda per capita. Países desenvolvidos, eles possuem uma grande renda per capita. Ou seja, tudo que é produzido no país dividido pela população equivale a um grande poder de compra por cada habitante. Já países menos desenvolvidos não possuem essa elevada renda per capita, muito pelo contrário. Tudo que o país produz não é suficiente para distribuir, produzida também. Então, quando o país ele não tem capacidade de produzir riquezas, acaba que a população também fica empobrecida. Então, assim, por isso que muito se debate sobre aí as questões econômicas pós-coronavírus. Porque como que vai ser a capacidade de se produzir riqueza? E se você não produz riqueza, como que isso vai ser distribuído entre a população? Outra coisa assim, importante que a gente pode falar aí, domínio tecnológico. Geralmente, os países mais desenvolvidos eles vão possuir um maior domínio da ciência e da tecnologia. Eles vão As técnicas elas são primeiramente produzidas nesses países desenvolvidos e depois elas chegando aos países menos desenvolvidos. Hoje a gente tem aí, né, grande parte da população com acesso à internet, com acesso, né, aí aos novos smartphones, só que nem em todo o planeta acontece isso. Às vezes um smartphone simples aqui, em determinados países, não tem o básico básico. Se a gente pegar um celular aí do início dos anos 2000, tem países que a população nem conseguiu ter acesso a isso ainda. Para ver como que é desigual, é discrepante. Muitas das vezes a gente pensa que, nossa, o Brasil é o país mais pobre do mundo. Não é. Isso aí é um tanto quanto falacioso. Não. O que acontece? O Brasil ele tem uma das 10 maiores economias do mundo. Mas, né, internamente isso não é bem distribuído. É diferente do país não conseguir produzir. Países que são realmente pobres, eles não conseguem produzir riqueza para dividir. E há outros países em que há uma grande desigualdade social. Então a riqueza ela é produzida, ela não é distribuída. Por exemplo, a Índia, a China, são países em que a riqueza é produzida. Só não há essa distribuição. Então, assim, as taxas de mortalidade infantil também, outro aspecto importante. Em países mais desenvolvidos, esse nível é baixíssimo. Já em países menos desenvolvidos, é bem comum uma criança nascer e morrer, porque muitas das vezes não há condições médicas para se cuidar. Se a criança nasce com um determinado tipo de problema de saúde, não são dadas condições adequadas para se tratar. Então a mortalidade infantil ela vai ser menor nos países mais desenvolvidos.
O consumo de alimentos também é um fator importante para explicar essa diferença, porque, por exemplo, os americanos eles consomem muito mais alimentos que outros países, como por exemplo, que um boliviano. Aí usando como exemplo países mais pobres da América do Sul, que um peruano, que um venezuelano. A Venezuela é o país que sofre mais crises humanitárias aqui na América do Sul. Então, olha só como que há essa desigualdade até no consumo alimentar. Não falta comida no mundo. O que é produzido de alimentos anualmente seria suficiente para acabar várias vezes com a fome mundial. Só que o que acontece é que não há essa distribuição equiparada de alimentos. Em alguns países a população está melhor alimentada que outros países. Esses países menos desenvolvidos, eles sofrem uma grande dependência econômica, eles têm uma grande dívida externa, eles exportam produtos primários, ao passo que os países mais desenvolvidos exportam tecnologia de ponta. Vale lembrar que nesse contexto aí, por exemplo, o Brasil ele é um país emergente, então ele já exporta produtos industrializados como carros, aviões, o que outros países aí pelo mundo nem conseguem fazer ainda. Só que isso faz parte da nova DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho. Na antiga DIT, que surgiu logo após a Revolução Industrial, esses países, no caso o Brasil, ele exportava principalmente o café. E aí vem a crise de 29, os países que compravam o café do Brasil vão passar a não ter condições financeiras para tal. O Brasil ele se vê obrigado a fazer o que a gente chamou de substituição de importações durante o governo Vargas, né, de estímulo à indústria. E aí o Brasil ele começa a se industrializar nesse cenário. Só que com a quarta revolução industrial, a revolução técnico-científica, a tecnologia de ponta ela passa a ser aí o principal fator que diferencia países desenvolvidos de subdesenvolvidos ou emergentes. E tem países que ainda vivem principalmente da agricultura, que vivem da exportação de produtos primários. Então, isso é um fato aí. No Brasil, por exemplo, ele, por mais que ele seja emergente, ele esteja aí, eu diria que o Brasil ele hoje está numa outra categoria de países, né? Só que ele depende muito da agricultura ainda também. É uma agricultura que está se mecanizando. O pequeno agricultor hoje no Brasil ele tem dificuldade, né? Até porque o latifúndio ele toma conta de muitas das propriedades aí no interior do país. Só que a agricultura ainda é um fator essencial para a nossa economia. Então, assim, esses são os principais, né, aspectos. Nós temos também a diferença aí do crescimento populacional. Os países mais desenvolvidos eles têm um menor crescimento populacional, a população é mais envelhecida. O Brasil está nesse processo de transição demográfica, ou seja, a população já não é tão jovem quanto já foi, menos pessoas estão nascendo com o passar do tempo, mas esse é um processo que já está em curso há muito mais tempo aí nos países nos países mais desenvolvidos. E também, assim, um país com uma população muito idosa, isso mostra que a qualidade de vida é boa, porque aí a expectativa de vida cresceu. A expectativa de vida é quanto em média o cidadão de um país ele consegue viver, baseado nas condições que ele tem. Não dá para esperar que um país como o Congo, que sofreu aí com altas crises de ebola, altos surtos de ebola, que é uma doença contagiosa também, tal como o coronavírus, só que é uma doença que se restringe muito à África e que dizima boa parte da população, que muitas das vezes ainda tem seus 40 anos. Então, os países que não conseguem, e o ebola também está ligado muito a questões sanitárias também, pô. Então, se um país ele não consegue ter uma condição sanitária mínima para controlar alguns tipos de doença, a população ela não vai conseguir ter uma alta expectativa de vida, como em países europeus, como no Japão, entenderam? Então,
as condições de saúde, elas são primordiais, as condições sanitárias, você ter acesso a uma alimentação digna, você ganhar o mínimo para manter uma condição de vida adequada, vai fazer a diferença lá no final. O Brasil, ele até se fala muito em reforma previdenciária, porque como a população está envelhecendo, também a falta de jovens, ele é um problema. Ela é um problema, porque a população acaba, o país acaba como não tendo como repor a mão de obra no mercado. E aí alguns países como o Canadá, como alguns países europeus mais desenvolvidos, eles precisam importar mão de obra. O Brasil, se continuar nesse pique aí, daqui a alguns anos vai ter que fazer isso. Embora seja um país muito populoso, mas assim, hoje nós estamos num processo de transição. A base da pirâmide não é tão larga, o tronco da pirâmide está se alargando, e daqui a 30, 40 anos aí vai ser um país com população muito idosa. Assim como, por exemplo, a Itália, ela sofreu muito aí com essa pandemia por conta da população ser muito envelhecida. E aí, como vocês ouvem falar, faz parte do grupo de risco. Então, esses são os principais fatores aí que diferenciam os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? A qualidade de vida da sua população, as relações econômicas que eles têm com o restante do mundo. Esses são os principais fatores. Eu acho que eu já tinha falado já em sala um pouco disso. A gente iria entrar nesse tema, mas aí houve o lance da paralisação, a gente acabou tendo que dar uma recapitulada aí em assuntos anteriores. Então, galera, vocês podem ver, tem a ver com a industrialização, a gente ficou um tempinho falando de industrialização. O grau de industrialização de um país, ele diz muito também sobre a situação desse país em ser desenvolvido, em ser subdesenvolvido, ou está adentrando aí os emergentes. Hoje, como países emergentes, a gente pode colocar Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Países que estão aí nos BRICS, mas há outros países também em vias de entrar nos emergentes, da Argentina, apesar das muitas dificuldades, o Chile, o México, é um exemplo. Então há países que estão nesse bloco intermediário aí. Então, galera, por hoje é só, tá? A gente continua a discussão aí nas próximas aulas. Na semana que vem a gente vai dar prosseguimento a esse assunto. Valeu, galera, um abraço aí, se cuidem.